Talvez essa história que eu vou contar hoje seja parecida com a sua. Se você for homem, principalmente, porque aquele desejo de fazer dinheiro cada vez mais e mais sempre está martelando na nossa cabeça. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Thiago, um rapaz de 20 anos que conciliava um trabalho CLT com a prestação de serviço de tráfego pago para 2 pessoas aqui na internet. Ele recebia de cada um desses clientes R$ 400 e me falou que não sabia como encontrar mais clientes e que ele tinha muito receio de investir em anúncios para atrair clientes porque tinha pouco dinheiro e poderia comprometer as contas que ele tinha para pagar. Ele me contou que uma vez já tentou fazer uns anúncios, mas nunca teve um bom resultado, ao ponto do investimento em tráfego pago se pagar pelo menos. Eu entendo completamente essa situação porque um dia eu já estive nela, mas deixa eu abrir o jogo aqui com vocês. Nenhum guruzinho por aí vai te falar que o segredo para ganhar dinheiro de verdade aqui na internet não é o seu produto ou o seu serviço, mas o seu anúncio. Eles não vão te falar isso porque eles precisam vender para você as estratégias de produto que eles dominam. Não é sorte, também não vai ser a mentoria cara que você compra que vai resolver. Não é nenhum funil secreto que os gurus escondem um jogo por aí. São os anúncios bem feitos e as otimizações corretas. Coisas que quase ninguém fala abertamente por aqui. Eu vejo muita gente falando que não tem resultado nas campanhas de aquisição de cliente e essas coisas. Aí, quando eu vou ver o anúncio dessa pessoa, me dá vontade de rir. O maior problema é que vocês ouvem anúncios e acham que já sabem como funciona. Vocês já acham que é só replicar o modelo que vai dar certo para você também. Mas eu não estou falando aqui só para falar que vocês fazem cagada, apesar de muitas vezes isso ser verdade. No meio desse vídeo você vai ver como analisar as métricas de bons anúncios. Então vamos direto ao ponto e sem enrolação. A primeira coisa para ser considerado um bom anúncio e gerar vendas, cadastros, seja qual for o objetivo dele, é você entender para quem está falando. Aqui eu vejo tanta, mas tanta gente errando que não é brincadeira. Você precisa estudar, que nem um psicopata, quem é o seu cliente ou quem você quer atender, o seu nicho. Listar quais são as dores e quais os desejos desse público. Isso me lembra aquela frase que o gato fala para Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não tem certeza absoluta e total do público para qual você está falando, você vai tentar se comunicar com uma parcela de pessoas que você não tem muita clareza de quem são. E no final das contas, você vai acabar não falando diretamente para ninguém. E antes que eu me esqueça, eu não estou falando isso daqui da minha cabeça. Essa forma de fazer anúncios é a maneira que eu ensino os guias do terceiro caminho a fazerem no sistema de captação automática de clientes. Por exemplo, quando você abre o gerenciador de anúncio, muitas pessoas acabam analisando apenas as métricas. É claro que taxa de clique e CTR é muito importante, só que mais importante que isso é a mensagem que você está passando que tem que ser direcionada para a pessoa. Muita gente aqui acredita que vai deixar muito dinheiro na mesa se direcionar a mensagem a um público específico. E é verdade, só que para você construir um negócio você tem que focar, e você focando é claro que você vai deixar muitas oportunidades na mesa. Só que, como eu falei logo acima, quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Porque na prática é como se fosse uma panfletagem. Você imprime os panfletos e distribui para as pessoas. Aquelas que desejam pegar seu panfleto são aquelas pessoas que viram e clicaram no seu anúncio. Faz sentido, meus guias? Então a primeira coisa é ter clareza de comunicação e, é claro, também de análise de métricas. Depois disso vem a curiosidade. Meus guias, às vezes a gente fica tão imerso nesse mundo digital que a gente esquece como as coisas funcionam na vida real. As pessoas estão na internet para se distrair, para ver memes, para ver notícias, para ver mulher rebolando, essas coisas. Se você fizer um anúncio com jeitão de anúncio, não vai performar tão bem. Isso era para antigamente, antes da pandemia, mas agora a mamata acabou, o jogo está refinado. Aqui nessa parte você precisa ser esperto e jogar com a emoção primitiva do ser humano, a curiosidade. A primeira frase que você fala quando grava um anúncio é o seu gancho, também chamado de hook. Ele precisa despertar a curiosidade do seu público-alvo e ele vai ser responsável por definir qual fatia de público você vai atingir. Percebam que não é a curiosidade de qualquer pessoa, é a do seu público-alvo, é a curiosidade de gente do seu nicho, de gente que você quer vender. Por isso que eu disse que o gancho é o que define para qual fatia de público você está se comunicando. Isso você pode fazer de inúmeras formas, frases de efeito, fazendo montagens de vídeos, aí a criatividade e modelagem é que manda. Existe uma frase que diz que o marketing é transformar segundos em minutos. E isso você só consegue despertando a curiosidade das pessoas. É importante perceber também que um erro comum é gravar anúncios com um único gancho, falando para uma fatia de público específica. E talvez outras fatias de público poderiam até comprar, mas você não despertou a atenção deles. Enfim, pense nisso.
Depois dessa curiosidade ativada, então, você vai fazer o corpo do anúncio. É aqui que você qualifica o lead. É aqui que você vai enfiar o dedo na ferida para a pessoa sentir ou relembrar a dor que ela já tem e entender que precisa de uma ajuda. A métrica que vai te ajudar a analisar isso, se você fizer bem feito, é o custo por conversão, o custo por cadastro, por mensagem enviada, etc. Depende do objetivo, é claro. Aqui você vai saber se despertou verdadeiramente o interesse da pessoa para ela tomar uma ação. Então, ainda na nossa analogia do panfleto, é como se a pessoa agora pegue o panfleto e ligou para o número que está nele, ou escaneou o QR Code para descobrir o endereço ou o WhatsApp. Se você conseguir despertar curiosidade, criar consciência de um problema que a audiência tem e ainda não resolveu, o próximo passo é simples, uma chamada sutil para ação. Não é para fazer que nem o Ricardo Eletro e tentar ganhar no grito, falando compre, compre, promoção. Isso é um convite que dá a sensação que a solução existe, depende apenas de um clique da pessoa para ela conhecer como funciona. E essa é a estrutura dividida em 3 partes basicamente. Mas eu não vou ficar aqui só na teoria. Eu vou mostrar na prática o resultado de uma campanha, de um guia da Ordem Terceiro Caminho rodou na sua operação. Eu vou pedir para vocês não tirarem prints, porque são dados pessoais que foram autorizados a serem gravados aqui. Nós vamos usar um exemplo de um membro da Ordem que vende serviço de gestão de tráfego. Ou seja, ele faz um anúncio, joga a pessoa para uma página de captura, essa pessoa preenche um formulário, cai uma página de obrigado, agenda uma reunião e a venda é feita. Isso é apenas uma parte do que eu chamo do sistema de captação automática, que eu ensino lá no Terceiro Caminho. Com essa estratégia e usando esses princípios de um anúncio que vende, o nosso membro da Ordem investiu R$2.000 em tráfego. Com esse investimento, ele teve 275 cadastros no formulário do site, o que significa que cada cadastro custou R$7. Mas nem todo cadastro significa uma reunião marcada. De todos esses cadastros, 141 pessoas agendaram reunião. Então ele teve um custo por reunião agendada de R$14. Dessas reuniões agendadas, 70 compareceram. Então temos aqui um custo de reunião realizada de R$28. Essa é uma parte que desanima mesmo. Metade das pessoas que se cadastraram não apareceram. Mas olha só o resultado do sistema de captação automática. Depois de fazer essas 70 reuniões, com o script de vendas que nós usamos no sistema de captação automática, tudo com início, meio e fim, para você ter controle total sobre a negociação, ele fechou 14 clientes com um ticket de R$1.000. Então, ainda nas métricas, temos um custo de aquisição de cliente de R$141. Meus guias, nós estamos falando aqui de um cara que tem menos de 24 anos, fazendo R$14.000 em um único mês e pagando R$141 para adquirir cada cliente. Isso dá mais do que um salário de médico recém-formado. E ele ainda usou outras estratégias de repescagem, vendendo um produto mais barato para vender para aqueles leads que não fecharam o contrato de gestão de tráfego por R$1.000. Isso resultou para ele um aumento de faturamento de mais de R$20.000 nesse mês. Esses são dados reais, de gente como você, que decidiu aplicar e não ficar só no mundo das ideias. Eu espero que você tenha essa audácia de anotar tudo que eu falei aqui, aplicar e ver a sua realidade financeira mudar. Esse medo que você tem de arriscar é justamente o que te mantém nessa vida medíocre e limitada. Esses exemplos de anúncios que vendem são a regra de que você aplicar os princípios de gancho, curiosidade, qualificação e chamada para ação, você vai ter resultado. É claro que eu não consigo falar todos os passos de forma detalhada do sistema de captação automática aqui. Mas se você quiser conversar comigo, eu vou deixar o meu Instagram como primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido útil para você trilhar o seu caminho no digital e, como sempre, chatonado.